Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. Desde as guerras antigas até as modernas, nós mostraremos como esses eventos mudaram o mundo e o que podemos aprender com eles até hoje. Nós vamos explorar as táticas, as estratégias, os líderes e os soldados que lutaram nas batalhas. Então, se você é um apaixonado pela história, este é o lugar certo para você. A Guerra de Troia é um dos eventos mais conhecidos da antiguidade. É narrada na famosa poesia épica Ilíada, escrita por Homero no século VIII a.C. A guerra teria ocorrido no século XIII a.C. e teria sido desencadeada pelo rapto da rainha de Esparta, Helena, por Paris, príncipe de Troia. Apesar de a existência histórica de Troia ser objeto de debate entre os estudiosos, a cidade é considerada uma das principais cidades-estado da antiguidade, e sua queda teria tido um impacto significativo na história da região. Troia era uma cidade-estado localizada na região da Anatólia, atual Turquia. Era uma cidade próspera e fortificada, com um grande porto e uma posição estratégica no Bósforo. A cidade foi governada por uma dinastia real, liderada por Príamo, o último rei de Troia. A cidade era um importante centro comercial e cultural, com laços comerciais e políticos com outras cidades-estado da região. As evidências arqueológicas encontradas na cidade de Hisarlik, na Turquia, têm sido usadas como argumento para apoiar a existência histórica de Troia. Escavações realizadas no local revelaram várias camadas de ruínas que remontam ao século XIII a.C., que é considerado o período em que a Guerra de Troia teria ocorrido. No entanto, ainda há debate entre os arqueólogos sobre se as ruínas encontradas na cidade de Hisarlik realmente correspondem à cidade de Troia descrita na Ilíada. O rapto de Helena, rainha de Esparta, foi o evento que desencadeou a guerra. De acordo com a mitologia, Helena era considerada a mulher mais bela do mundo, e foi raptada por Paris, príncipe de Troia, quando ele foi a Esparta como juiz de uma competição de beleza. O rapto de Helena foi visto como uma afronta pelos gregos, e desencadeou uma coalizão liderada por Agamenon, rei de Micenas, para resgatá-la e punir Troia. Os gregos, liderados por Agamenon, exigiram a devolução de Helena e as compensações pelo rapto, mas Troia se recusou. Com isso, os gregos se prepararam para a guerra e formaram uma coalizão de cidades-estado para invadir Troia e resgatar Helena. A guerra que se seguiu é narrada na Ilíada e foi uma das maiores e mais sangrentas guerras da antiguidade. Uma das estratégias utilizadas pela coalizão grega foi a utilização de um cerco prolongado para desgastar as defesas de Troia e sua economia. Outra estratégia utilizada no decorrer da batalha foi a construção de um cavalo de madeira gigante, oferecido como um presente para os troianos, mas que na verdade era um meio para os gregos entrarem na cidade. Alguns soldados gregos se esconderam no interior do presente, e na madrugada abriram o portão da cidade para a invasão. Helena era considerada a mulher mais bela do mundo e foi raptada por Paris, príncipe de Troia, quando ele foi a Esparta como juiz de uma competição de beleza. O rapto de Helena foi visto como uma afronta pelos gregos e desencadeou uma coalizão liderada por Agamenon, rei de Micenas, para resgatá-la e punir Troia. Helena é retratada como uma personagem complexa na Ilíada, que mostra sua beleza, sua vulnerabilidade e sua culpa pelo desencadeamento da guerra. Além de ser descrita como uma mulher ambiciosa e egoísta, que não se importa com as consequências de suas ações. No entanto, também é retratada como uma vítima, que foi raptada contra sua vontade e colocada em uma situação difícil. Paris, também conhecido como Alexandre, filho do rei Príamo, o último rei de Troia e da rainha Hecuba. Raptor de Helena, esposa do rei de Esparta, Menelau, o que desencadeou a Guerra de Troia. Paris foi escolhido por Afrodite, a deusa do amor e da beleza,
como o juiz de uma competição entre as deusas, que disputavam a posse de uma bela espiga de ouro. Em troca de sua decisão, Afrodite ofereceu-lhe a mão da mulher mais bela do mundo, Helena. Paris, então, foi a Esparta, onde raptou Helena e a trouxe para Troia, causando a ira dos gregos e o início da guerra. Paris é retratado como um personagem fraco e covarde, que é responsável pela iniciação da guerra, mas não tem a coragem de lutar na frente de batalha, e sim como um amante apaixonado que foi levado pelo amor. Ele é assassinado por Filoctetes, um guerreiro grego, quando tentava roubar seu arco sagrado. Aquiles foi um herói lendário da mitologia grega, conhecido como um dos maiores guerreiros da Guerra de Troia. Segundo a mitologia, Aquiles era filho de Peleu, rei de Fítia, e da deusa da sabedoria, Tétis. Ele foi criado pelo centauro Quiron, que lhe ensinou as artes da guerra e da medicina. Quando Aquiles era jovem, sua mãe o imergiu em um rio sagrado para torná-lo imortal, mas ela o segurou pelo calcanhar, que ficou vulnerável. Aquiles foi convocado para lutar na Guerra de Troia pelo rei Agamenon, líder da coalizão grega. Ele se destacou como o guerreiro mais forte e valente entre os gregos, matando vários troianos, incluindo o príncipe Héctor. No entanto, ele foi morto por Paris, que acertou-o no calcanhar com uma flecha. Além de sua habilidade como guerreiro, Aquiles é retratado como um personagem complexo e multifacetado na Ilíada, que mostra sua fúria, sua paixão, sua amizade e sua dor. Ele é considerado um dos maiores heróis da mitologia grega e sua história continua a ser contada e revisitada até hoje em literatura, arte e cultura popular. Descubra todos os detalhes e muito mais sobre a Guerra de Troia neste emocionante romance. A melhor e mais completa narrativa já escrita sobre esse famoso evento da mitologia grega, este livro apresenta histórias do ciclo troiano de forma cronológica e unificada, reestabelecendo as relações de causa e efeito que muitas vezes são perdidas em relatos mitológicos. Prepare-se para uma aventura de tirar o fôlego, com personagens complexos e apaixonantes, lidando com problemas universais como violência e conflitos por paixão, honra e poder. Adquira já o seu exemplar de A Guerra de Troia, a completa narrativa e mergulhe no mundo da mitologia grega. Link na descrição para o livro em edição normal e edição Kindle. Segundo a mitologia, Héctor foi o líder das forças troianas na Guerra de Troia e foi considerado o guerreiro mais valente e corajoso entre os troianos. Ele foi responsável por muitas das vitórias troianas durante a guerra e foi temido e respeitado pelos gregos. Héctor também era um homem de família, amava sua esposa Andromaca e seu filho Astyanax. Na Ilíada, Héctor é retratado como um personagem complexo e multifacetado, que mostra sua coragem, sua lealdade, sua compaixão e sua dor. Ele é um homem de princípios e crenças, e é mostrado lutando pela sua cidade e sua família, mesmo sabendo que não tem chances de vencer. Ele foi morto pelo herói grego Aquiles, que o desafiou para um combate singular e o venceu. A morte de Héctor foi um golpe mortal para Troia e marcou o início do fim da guerra. A luta entre Aquiles e Héctor ocorreu após um desafio de Aquiles, que havia ficado irritado com a morte de seu amigo Patroclo pelas mãos de Héctor. A luta ocorreu fora das muralhas de Troia, e foi descrita como uma batalha épica e feroz. Ambos os guerreiros eram considerados os melhores entre seus respectivos exércitos e a luta foi descrita como uma batalha entre dois heróis lendários. Héctor, lutando pela defesa de sua cidade e sua família, e Aquiles, lutando pela vingança de seu amigo. Héctor usava sua espada e seu escudo, enquanto Aquiles usava sua lança e sua armadura divina. A luta foi descrita como longa e intensa, com os dois guerreiros trocando golpes e tentando encontrar uma brecha na defesa do outro. Durante a luta, Héctor foi ferido várias vezes, mas conseguiu resistir e continuou lutando. No entanto, Aquiles finalmente conseguiu acertar Héctor com sua lança, atravessando seu escudo e o golpeando no peito, matando-o.
Depois de sua vitória, Aquiles amarrou o corpo de Héctor atrás de sua biga e o arrastou para o acampamento grego como troféu. A morte de Héctor foi uma das mais importantes, marcou o início do fim da guerra. Durante a guerra, os gregos tentaram invadir a cidade várias vezes, mas foram repelidos pelos troianos liderados por Héctor. No entanto, após a morte de Héctor, os troianos ficaram sem seu principal comandante, e os gregos, percebendo o momento de fragilidade dos troianos, colocaram em prática a tática da construção do cavalo de madeira para esconder guerreiros dentro dele, e depois deixá-lo na porta da cidade. Os troianos, acreditando que era um presente de paz, o trouxeram para dentro das muralhas, e durante a noite os guerreiros saíram e abriram as portas para o exército grego, que entrou e conquistou a cidade. Essa é a origem do nome Cavalo de Troia. A Guerra de Troia durou cerca de 10 anos, a destruição de Troia foi completa, e a cidade nunca mais foi reconstruída. Os gregos levaram para casa os tesouros da cidade, incluindo Helena, e dividiram os escravos entre os soldados. A queda de Troia foi um evento marcante na história da região, e teve um impacto significativo na dinâmica política e comercial da época. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre este evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.